mundo está transformando o Putin num pária, né? E o Ocidente está agindo com essas sanções econômicas nunca antes vistas, né? Você acha, Tanguy, que essas sanções econômicas elas podem bater na porta do Putin como se fosse uma chuva de mísseis? Tabet, eu acho que o ponto agora é uma questão de tempo, e essa parte a gente não tem como prever ainda. A intenção do Putin sempre foi ganhar a guerra da Ucrânia muito rapidamente. A gente viu que em um dia ele já tinha chegado muito perto das principais cidades, né, principalmente Kharkiv e Kiev, né, ou Kiev, e no segundo dia já tinha a expectativa dele conseguir tomar a capital. Se ele conseguir rapidamente tomar, só para deixar claro, a gente está terminando agora o 5º dia de conflito, sei lá, se ele conseguir tomar no 8º dia, no 10º dia, ainda assim é rápido, ele consegue colocar todo mundo na mesa de negociações e não sofrer, a tempo de não sofrer tanto assim com as sanções econômicas. Agora, se essa demora se prolongar, se ele realmente não conseguir tomar Kiev, se ele demorar muito e a guerra se tornar um atoleiro, lembrando que atoleiro é um pesadelo para as grandes potências todas, para os Estados Unidos, mas para a Rússia, com a memória soviética lá do Afeganistão, do próprio Cáucaso, é uma chaga muito grande que a Rússia tem de já ter ficado realmente atolada em algumas guerras, e as sanções vão começar a pegar mais pesado para ele. E eu acho que uma coisa que surpreendeu o Putin, apesar de toda a visão estratégica dele, é que as sanções vieram muito mais pesadas do que eu acho que ele calculava. Tanto quando ele invadiu a Geórgia em 2008, quanto quando ele tomou a própria Crimeia e apoiou lá a independência de Luhansk e Donetsk, né, as áreas lá do leste da Ucrânia, as sanções elas foram assim, teve sanções, mas dava para conviver com elas. E, para piorar, o Putin passou esses anos todos, esses últimos 8 anos, se preparando para sofrer com sanções. Então, a Rússia hoje tem reservas internacionais de 600 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Só que as sanções estão vindo tão pesadas a ponto de, essa foi a notícia que a gente teve hoje, os recursos do Banco Central russo estarem congelados. Isso é algo que, me parece, o Putin não tinha colocado no cálculo dele. 1/3 das reservas está congelada. Exatamente. 1/3 das reservas está congelada. Ele se preparou em ouro, mas não é. Mais 1/3 ele perdeu, por enquanto. Agora, ele não consegue mais proteger a moeda, né? A moeda dele está absolutamente desprotegida, vai perder valor, vai quebrar a economia russa. E aí eu não sei, assim, eu fico pensando o que isso pode levar para o mundo. Assim, o mundo ele pode viver um novo ciclo daquele de 2018, de 2008, perdão. Aquela queda na economia, porque nunca a gente teve um país tão grande sofrendo sanções tão pesadas. E fornecendo coisas fundamentais para o mundo, né? Fertilizante para o Brasil, trigo para o mundo, e etc. A Ucrânia também. A Ucrânia também é uma grande exportadora de trigo para o mundo. Exatamente. E isso que você falou vai muito em linha do que eu estou lendo na imprensa internacional, mostrando que essa ação, quer dizer, essa reação da Europa, da União Europeia, vem até por conta de observarem que foram muito lenientes nas guerras passadas, né, no caso da Crimeia, enfim, e que as sanções foram muito, enfim, deixaram acontecer. Então, alguns falando até numa refundação da União Europeia e vindo, esqueceram uma nova porta se abriu. Você não está falando mais de questões de refugiados. A gente, há pouco tempo, você viu a Polônia reagindo fortemente à migração dos refugiados ali da Bielorrússia para a Polônia. E agora não, agora vem para todo mundo, para os refugiados ucranianos. Enfim, então, eles colocam o seguinte, se você olhar as análises que estão saindo e principalmente do ponto de vista econômico, você citou muito bem a questão do Banco Central, quer dizer, ele estava contando que tivesse reservas e contando que a reação ia ser ainda como foi no passado. E não, o fato dele não ter acesso a essa parte expressiva das reservas, quer dizer, ele está numa crise cambial sem acesso às reservas. O Brasil sabe o que é isso, não porque não tinha acesso, é porque não tinha reserva. Nós tivemos uma crise cambial sem reserva nenhuma. Enfim, deu no que deu e numa estagnação econômica. Então o que os analistas falam, enfim, lendo o que os analistas falam, eu não sou uma analista de geopolítica, mas lendo o que está saindo, o que eu vejo é que a Terceira Guerra já começou. Ela já começou. E a gente vai ver uma reconfiguração, inclusive um artigo que eu li no Financial Times, está na capa do Financial Times, um analista falando o seguinte, olha, essa guerra vai aproximar muito mais a Rússia
da China, e aquilo que eles vinham conversando, começaram a conversar em 2019 para usar, a ter um mundo pós-dólar e usar nas relações comerciais dos dois, já não usar mais a moeda americana, não usar mais o dólar, mas usar, isso talvez se intensifique. Então, assim, a impressão que dá é que daqui a algum tempo você vai ter um novo Bretton Woods, com uma nova reconfiguração, enfim, de toda essa questão financeira e econômica mundial. Então, olhando, desculpa, Tabet, rapidinho. Pode falar, pode falar. Olhando para a história do pós-Guerra Fria, eu acho que a gente encontra alguns marcos muito claros, né? Então, fim da Guerra Fria, o 11 de setembro, o início da Guerra do Iraque, a crise de 2008, e eu acho que essa guerra da Ucrânia agora, que eu acho que já dá para chamar assim, né? A gente está chamando agora de guerra na Ucrânia, já dá para chamar de guerra da Ucrânia, vai ser um outro grande marco, principalmente porque ela vai ter uma capacidade enorme, em primeiro lugar, de unificar. O termo é horrível, né? Mas o Ocidente, enfim, a União Europeia, Estados Unidos, Canadá, vai conseguir mais ou menos se amalgamar ali, ao passo que eu acho que a gente vai criar, a partir de agora, uma relação quase que irremediavelmente ruim entre a Europa Ocidental e a Rússia. Eu não consigo imaginar uma reconciliação no curto prazo, levando em consideração que Putin pode permanecer, a não ser que ele engaje com Merville e morra, mas ele vai permanecer no poder, a princípio, até 2036. Lembrando, ele já tem 69 anos, né? Então, assim, ele vai ficar até o fim da vida à frente da Rússia, a não ser que algo de extemporâneo aconteça com ele, e muito provavelmente a sucessão dele vai ser feita por ele. Então, a relação entre os países da Europa Ocidental, enfim, da União Europeia e a Rússia, ela está, a meu ver, irremediavelmente estragada pelos próximos 10, 20, 25 anos. E é mais difícil ainda ter qualquer tipo de esperança nesse sentido da sucessão do Putin, porque a julgar pela trajetória do Putin até aqui, ele ex-espião da KGB, um cara que controla todo mundo, cujos opositores ou morrem, ou desaparecem, ou são presos, é muito difícil imaginar aquele cenário no qual os Estados Unidos ou outras potências começam a incentivar, fomentar as oposições. Isso não é muito difícil de acontecer, né? Mara, a gente está falando aqui das sanções econômicas. O Banco Central da Rússia aumentou a taxa de juros de 9,5% para 20%. O rublo despencou, né? No dia 31 de janeiro, $1 valia 77 rublos. Hoje, a negociação chegou a 119 rublos por dólar, uma queda de 30%. Os papéis da dívida externa da Rússia também derreteram. Está claro que a situação econômica da Rússia se complicou e vai complicar ainda mais. Mas numa economia globalizada, o que isso significa para a gente aqui? Dá para conter esse impacto econômico só lá no cantinho deles, entre as fronteiras russas e leste europeu, ou vai sobrar para mim aqui, Mara? Essa é a minha preocupação. Vai sobrar para todo mundo. Como o Reinaldo falou, o Brasil tem uma dependência ali, não uma dependência 100%, mas uma parte expressiva dos fertilizantes que vem para cá, que vem da Rússia, mas não é só isso. A gente sempre escuta falar muito de fertilizantes, mas tem os investimentos russos que são esperados. Era esperado investimentos russos no Brasil, por exemplo, na área de infraestrutura. Eu vi uma entrevista do presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia falando de investimentos em projetos na área de pesca. Enfim, toda guerra ela acaba criando ali uma série de incertezas e problemas econômicos. Vamos botar o econômicos aqui entre aspas, porque senão vai falar, tá pensando na economia, não tá pensando nas vidas. Não, a gente está pensando sempre nas vidas. Que a economia também é vida, de onde vem o emprego, a comida e tal. E a gente mostra só a gente está falando dos reflexos que isso vai provocar. Quer dizer, já está provocando aumento de preço de fertilizantes. A gente vai entrar quando o setor, o agronegócio, se prepara ali para entrar na nova safra, já com várias incertezas de preços de fertilizantes muito altos. Isso tudo impacta a cadeia econômica toda, né? Quer dizer, não é algo isolado, ainda mais uma economia do tamanho da economia
russa, né? Então, de fato, a gente já vinha sentindo impactos nos preços dos fertilizantes, isso tende a aumentar. E a Rússia vivendo uma crise cambial, um país do tamanho da Rússia, enfim, uma economia desse tamanho, vivendo uma crise cambial. E aí, Tanguy, Jamil, vocês que estão aí, Reinaldo acompanhando ali o passo a passo, eu fico pensando que a economia russa já não vinha lá essas coisas, assim, né, exuberante. Aí entra numa crise cambial dessa, sem acesso às suas reservas, a boa parte das suas reservas. Então, assim, será que isso não vai provocar, isso vai, já começou a provocar corrida aos bancos, corrida bancária, quebra de um banco russo na Europa, Jamil pode até falar mais para a gente sobre isso, isso não pode provocar um desgaste no Putin que, sabe, acaba sendo o povo russo se mobilizando contra o Putin, entende? Porque olha, o Jamil vai ser um dos entrevistados do meu programa lá no Clubhouse, não estou fazendo propaganda, eu quero ouvi-lo muito, mas para essa pergunta da Mara, tem 2 documentários maravilhosos, né? As Testemunhas de Putin e o Sistema Putin, que eu acho que tem que ser visto ambos. Aliás, para responder essa pergunta. As Testemunhas de Putin, Reinaldo, é muito interessante que ele coloca ali toda aquela equipe dele responsável pela primeira eleição dele, ou morreu ou está na oposição. Isso, exatamente. Nas Testemunhas de Putin é isso. Todo mundo chegou ao poder junto com ele, ou está morto ou está exilado. Exatamente. Sobrou um. Acho que isso é bom. Mas o nosso Jamil, o grande Jamil, tem de falar maravilhoso. Então, Jamil, já que você entrou agora, vou te passar essa bola, essa bomba quentinha aqui. Congelou o Jamil? Não, o Jamil tá on, não tá? No meu congelou. Ô, Jamil, não congela pra mim, sou seu amigo. Eu acho que perdemos o Jamil, não perdemos? Hein, Gabi? André? Isso, é a internet. Então deixa eu... É o Putin. É o Putin. Perdemos o Jamil de novo, então vou passar para você, Tanguy. A pergunta que é mais ou menos isso que a Mara estava concluindo no raciocínio dela. Se der um caput na economia russa, o que acontece em termos de popularidade com o Putin? Como é que ele contém a insatisfação interna com a inflação? Eu estava até brincando com um amigo hoje, falei assim, se tá difícil para você, imagina para um bilionário russo hoje, né? Tá difícil ser bilionário da Rússia. Como é que ele segura um rojão desse, o Tanguy? Então, Tabet, eu acho que tem algumas variáveis que a gente tem que olhar aí. Primeiro deles, né, a primeira grande variável, é que a popularidade do Putin é altíssima. A popularidade do Putin agora ela está estimada, isso aí por institutos independentes, está sendo estimada, think tanks e tal, que faz essa medição. 69% dos russos acham que o governo Putin está correto e mais de 50% dos russos consideram que a culpa pela guerra é da Ucrânia. Ô Tanguy, eu aplaudi a sua observação, vão pensar que eu aplaudi por causa da popularidade. Não, estou aplaudindo a sua observação, porque a impressão que a gente tem aqui na imprensa da turma dos 12 anos é que o Putin está à beira da queda na Rússia. Isso é falso. Reinaldo, um dado que me chamou muita atenção, e assim, isso deixa bastante claro o que está acontecendo na Rússia agora, é que quando você pega a popularidade do Putin, você vê que ela vinha ali, 2008, 2009, 2010 e tal, ela vinha estável, e num ligeiro viés de queda. Quando ele toma a Crimeia, é o grande salto na popularidade dele. Os russos têm uma admiração, e aí, isso aqui é algo importante, mas o Putin é comunista, aí você vê a galera da esquerda defendendo o Putin. Gente, o Putin, ele é um saudoso, não do comunismo, ele é um saudoso da grandeza russa. A grandeza russa já foi União Soviética, já foi czarista. Ela já foi isso tudo, ela é uma grandeza de 1000 anos. Então, ele fala sobre uma grandeza soviética, porque a grandeza soviética foi a grandeza que ele viveu, a grandeza que muitos russos que estão lá viveram. A União Soviética existiu até outro dia. A União Soviética foi até 91. Assim, eu lembro da União Soviética caindo. Eu era novo, mas lembro. Você imagina o tamanho, a quantidade de gente na população russa que tem ojeriza, por exemplo, ao que era a década de 1990. A década de 90 na Rússia era o caos, era um país instável, à beira de uma nova dissolução, era um país cheio de corrupção, era um país horroroso para se viver. E o Putin ele consegue reorganizar isso exatamente com essa memória. Então, uma coisa que é importante em primeiro lugar, a popularidade do Putin ela pode até oscilar um pouco, mas acho difícil, vai ter que acontecer muita coisa para ela cair de verdade,
até porque tem muita propaganda e ele consegue reverter isso no sentido de dizer que a culpa é sempre da OTAN, dos Estados Unidos, da Ucrânia, de quem quer que seja. E a outra coisa é, você pode achar o que você quiser do Putin, derrubá-lo é outra coisa. Eu quero lembrar vocês que Saddam Hussein passou, sei lá quantos mil anos no poder, Gaddafi passou 42 anos na presidência da Líbia, a gente tem um regime cubano. Só que eles não tinham bomba, né? E não cai. Não tinham bomba, né? Pois é, então, assim, esse negócio de uma popularidade vai piorar e vão acabar se levantando contra o governo. Isso é uma quimera do mundo liberal e que nunca se verificou. Isso não se verifica com todo dia, assim, sei lá, uma vez ou outra até acontece na dissolução da União Soviética, pode ter acontecido ali um momento ou outro, mas não é um fato corriqueiro. E tem uma coisa, né, Tanguy? O Putin conseguiu... O Putin é um saudosista. Claro, ele tem a frase famosa, né? Maior catástrofe geopolítica foi ao fim da União Soviética. Mas ele é um saudosista do Império Russo. Poucas pessoas se lembram de que antes do Império Soviético existia um Império Russo. Ele é saudosista desse Império Russo. E a população russa endossa em grande parte isso também. Então, assim, quando a gente olha aqui no Ocidente e fala, mas... como disse a minha mulher numa frase que eu achei genial, disse, o Putin não teme cancelamento. Entendeu? Ele não tem medo de cancelamento. Isso não passa por ele. Quem tem medo de cancelamento são os opositores, né? Porque são cancelados literalmente. Literalmente, exatamente. Né? Ele acaba. Ó o Jamil de volta. Ó o Jamil de volta, tá? Vamos tentar com o Jamil. Jamil, estamos com você. Vou te falar, a Oi da Suíça é um negócio. É o Putin, porra. É o Putin. Olha só, a gente está falando dos especialistas das redes sociais em Ucrânia, Rússia, geopolítica, do Putin, etc. Nesses últimos dias também surgiram nas redes milhares de especialistas em OTAN. Se você ainda não tem esse diploma, preste atenção, que a gente vai explicar para você direitinho o que é a OTAN. A OTAN, ou NATO, a sigla em inglês, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949. Hoje, a OTAN conta com 30 países membros: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Turquia. Para entrar, o país assume o compromisso de ajudar os outros caso aconteça algum ataque. O processo para a entrada da Ucrânia começou em 2008, mas o país é membro parceiro da OTAN desde a década de 90. Jamil, vamos ver se você agora, se a conexão aí na Suíça nos ajuda. A expansão da OTAN é mesmo o principal motivo da invasão russa? A gente já sabe o que o Putin realmente quer? Boa noite para você, Jamil. Boa noite a todos. Eu peço perdão aqui pela Oi Suíça, que aqui deve ser salut, né? Deve ser o Oi daqui, mas o fato é que a Suíça é bem desconectada. Vamos lá. É um argumento, sabe, usado não apenas pelo próprio Putin, mas também por vários dos acadêmicos e que apontam, pelo menos aqui, como sendo a grande traição do Ocidente. A traição dos anos 90, aquela que, quando acaba a União Soviética, quando alguns falam do fim da história, a OTAN, de um lado, o Pacto de Varsóvia é desfeito, e do outro lado, a OTAN não é desfeita, né? Ela é mantida, e não só ela é mantida, como aos poucos ela vai se expandindo e ganhando pelo menos 5 rodadas de expansão. E aí aquele entendimento dos anos 90 de que haveria uma zona talvez uma zona tampão, algo assim nesse aspecto, não é cumprido, e você vê a OTAN chegando muito perto. Agora, você imagina uma coisa, você convida um país para fazer parte da União Europeia, ele entra, mas ele não entra na OTAN. Como é que você resolve essa outra equação, que é justamente a da Bulgária, Romênia e vários outros países que
falar, olha, tudo bem, vocês podem entrar aqui, mas defesa não. Defesa, se vocês forem invadidos, a gente não vai defender vocês. Então, óbvio que existe um problema aí complicado de fechar essa equação. Do outro lado, dos russos, olha, eu não estou aqui nem de perto defendendo o Putin. Inclusive, vale lembrar, ele já fez 4.000 presos, 4.000 pessoas que foram detidas desde o começo da guerra na Rússia por protestar contra a guerra. Então, não estamos aqui nem de perto, nem de longe falando algo sobre o Putin nesse sentido. Mas você pensa naquilo que o Reinaldo acabou de falar, que ele pensa no Império Russo. Se você pegar o que vocês comentaram aqui, justamente da imprevisibilidade e dessa estratégia dele de não lidar com a opinião pública, que isso não é o problema, como vocês colocaram aí, não vai, não pensem que sanções derrubam governos do dia para a noite, isso não acontece, ele faz justamente esse cálculo. De um lado, eu vejo uma OTAN que chega cada vez perto das minhas barbas, e de outro lado, eu tenho, sim, como agir, porque internamente eu não presto, basicamente, eu não preciso prestar esclarecimento para ninguém. Inclusive, eu não presto esclarecimento para ninguém internamente. O que eu preciso internamente, eu já garanti, eu acho. Mas, enquanto isso, eu faço essa jogada. Agora, eu só queria colocar uma questão para vocês. Vocês colocaram o trecho que eu consegui ouvir de vocês, e me perdoe se não foi exatamente isso, mas a questão das sanções. Como vocês colocaram, sanção em Cuba manteve o governo por 50 anos. A sanção no Irã também. A sanção na Síria. O Assad sofreu todas as sanções do mundo e continua no poder. Então, a minha percepção, pelo menos vendo essas sanções, eu chego à seguinte conclusão. Um regime ditatorial, um regime pouco democrático, quando ele aperta, ele não vai abrir mão do poder, ele vai abrir mão da qualidade de vida da sua população para se manter no poder. Então, eventualmente, a gente pode ver algo assim parecido? Pode. Agora, a verdade eu sinceramente, não sei vocês aí, mas há muito tempo eu não vejo uma ação tão concertada, de uma forma tão ampla, para tentar tornar um país pária. Se vocês pensarem, dois exemplos pequenos, mas que eu acho que vale a pena. Hoje, aqui, a Suíça, país neutro, anuncia sanções contra a Rússia seguindo a União Europeia. Você imagina que foi um terremoto aqui, né? Isso não foi um gesto qualquer, foi basicamente anunciar o confisco de bens, etc, etc. Então você teve esse aspecto muito claro. E o outro, você tem toda uma coordenação que envolve artes, música, futebol, Comitê Olímpico Internacional, tudo para deixar muito claro que a Rússia e que o Putin é páreo. Poderia até me dizer, mas calma aí, o futebol vai influenciar se essa guerra vai de um lado ou de outro? Claro que não, claro que não. Agora, de uma forma conjunta, é um pacote. É banco, é mercado de capital, é diplomacia, é o esporte, é a música, é os aeroportos, espaço aéreo. Você pega a lista está sendo preenchida de cabo a rabo. Isolar um país. Eu raramente vi isso acontecendo, pelo menos na nossa geração. Da minha e do Reinaldo, né, Reinaldo? Não, você é mais novo, não tente disfarçar. Eu sei que esse negócio de querer parecer mais novo hoje em dia é um peso, porque as pessoas querem parecer mais velhas, para parecer mais maduras, mas você é mais jovem. Não, já que você, não tem, e note, você citou aí, fez uma citação coberta ao Francis Fukuyama, né, o fim da história, com o advento, enfim, a vitória dos países, do capitalismo e tal. Ele próprio já disse, esquece, gente, eu tinha bebido mal naquele dia, não foi bem assim, né? Há outros fatores. E a Rússia é a prova desses outros fatores, né? Pouca gente se lembra, e aliás, eu não sei se você estava online quando eu comentei aqui, falei, vejam o sistema Putin, vejam as testemunhas de Putin. O Putin deu um golpe no Yeltsin. Quando ele percebeu que o Yeltsin era um bêbado, irresponsável, maluco, que estava
doidão de tanto tomar cortisona. Eu não estou fazendo nada contra quem toma cortisona, gente, pelo amor de Deus, que daqui a pouco aparece a associação de quem toma cortisona brava comigo. Não, mas quando ele tá loucão... Não fala, você lava sua boca para falar da cortisona, porque da eu cortisona. amo a cortisona. Desculpa, tá. mas quando ele percebeu que o Yeltsin estava doidão, ele falou pro Yeltsin, passa aqui que eu vou tomar conta dessa porra aí. Né? Então, Mas, Reinaldo, naquela época, a Rússia, exatamente o que você falou, mas a economia na Rússia, naquele momento, conspirou a favor do Putin para fazer isso. Não, claro, mas veja, a partir daí o Putin passa a exercitar o nacionalismo russo. Nem o nacionalismo, eu diria o imperialismo russo, que é mais sério. Ele fala isso na entrevista do Oliver Stone, que ele faz aquele seriado, né, que teve. Ele fala, nessa entrevista, ele deixa isso claramente. Ele fala, da noite para o dia você tinha milhões de russos que deixaram de ser russos, viraram estrangeiros, né, enfim. Então ele passa a ter essa vinculação ali com uma vocação imperial de uma população, e o Ocidente não entende nada disso. Eu citei, o Jamil não estava, mas eu comecei citando um artigo do Kissinger, que é de 2014, que você deve conhecer. Ele diz assim, sabe por que o Ocidente demoniza o Putin? Porque é incapaz de compreendê-lo. Não, quando ele diz compreender, não é porque ele tem uma alma complexa, mas compreender o que ele significa na Rússia contemporânea. Então, mesmo a ideia que hoje, porque o Ocidente está todo trabalhado, como se diz, na ideia de que eu vou impor tantas sanções que alguém vai derrubar o Putin dentro da Rússia. Eu não sei vocês, eu acho isso muito difícil de acontecer. Eu acho isso muito difícil, porque as sanções têm servido para ele consolidar poder. Diz assim, olha aqui, o mundo conspira contra o Império Russo, tá vendo? E eu estou aqui para salvar vocês. Eu sou o caminho que salva vocês. Eu não sei até onde isso ajuda. Na verdade, eu acho assim, pune o resto do mundo, porque vai punir. Vai faltar trigo, vai faltar fertilizante. Vocês imaginam, o Brasil pode ter um tombo de produção de alimento, Mário. Eu estava falando hoje com um jeito do agronegócio, com quem você fala também. Diz assim, olha, pode ser muito sério para a gente. A depender de quanto isso dure, nós podemos ter um problema grave. Então, assim, você vai ter um problema que vai se estender mundo afora, porque, afinal de contas, há uma questão localizada, geopolítica, Rússia-Ucrânia, sim, que pode ter uma solução intermediária e que está hoje e virou uma guerra mundial. Já é, quem foi que falou hoje? Já é uma guerra mundial, acho que a Mara, já é uma guerra mundial, em certo sentido. Você tomar, Tanguy, você tomar reservas, um terço das reservas da Rússia, é uma invasão de território isso. Metafórica, mas é. Você toma um terço das reservas da Rússia. O entendimento que se faz hoje, Reinaldo, só para pegar um paralelo, é que um ataque, por exemplo, de um agente do Estado, de um país, servidores, por exemplo, de internet de outros, já é considerado uma agressão, já é considerado uma invasão. Então, a economia é ainda mais grave do que isso, né? Não, e quando você toma um terço das reservas, com base em quê? A Mara falou de se criar um novo sistema. Bom, eu se estou no comando de um país, vou falar, eu preciso de um novo sistema. Se eu compro títulos daquele país e ele me toma e ele diz que não vale, por que eu vou comprar? Ora, eu preciso de um novo sistema internacional, então? Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.